Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Eu sou o Daniel e hoje enfrentaremos um dos textos mais decisivos, complexos e frequentemente mal interpretados da escatologia cristã. Um capítulo que moldou sistemas teológicos inteiros, dividiu correntes cristãs e muitas vezes foi usado mais para gerar medo do que esperança. Afinal, o milênio descrito em Apocalipse capítulo 20 deve ser entendido de forma literal ou simbólica? Estamos falando de um reino político futuro ou de uma realidade espiritual presente? Olá, eu sou a Damares. Esse é um tema que costuma provocar reações intensas. Algumas pessoas afirmam que negar um milênio literal é negar a autoridade da Bíblia. Outras dizem que defender um reino futuro terreno é importar expectativas judaicas não cumpridas no Novo Testamento. Como lidar com isso de forma bíblica? Essa tensão existe porque Apocalipse 20 raramente é lido em conjunto com o restante das Escrituras. Muitas interpretações começam no capítulo 20 e constroem todo o restante da escatologia a partir dele, quando o correto é exatamente o oposto. Então o ponto de partida não deve ser Apocalipse 20 isoladamente? Exatamente. Apocalipse é o último livro da Bíblia, não o primeiro. Ele fecha a revelação, não a inaugura. Qualquer interpretação que contradiga ensinamentos claros de Jesus, dos evangelhos e das epístolas precisa ser cuidadosamente reavaliada. Isso nos leva à natureza do livro. Sim, o Apocalipse pertence ao gênero apocalíptico, um tipo de literatura profundamente simbólica. Ele comunica verdades reais por meio de imagens, visões e números carregados de significado teológico. Ler esse livro como se fosse uma cronologia literal de eventos futuros é ignorar seu próprio estilo literário. E o número 1000 aparece 6 vezes em Apocalipse 20. Sim, aparece, mas isso não obriga uma leitura literal. Em toda a Escritura, o número 1000 frequentemente simboliza plenitude, totalidade, um período completo determinado por Deus. Quando a Bíblia diz que Deus possui o gado sobre 1000 colinas, ninguém entende isso como um limite numérico literal. Então o milênio pode ser um símbolo de um período completo? Exatamente. E isso nos leva às principais interpretações históricas do milênio dentro do cristianismo. Quais são essas interpretações? Tradicionalmente, temos 3 posições principais: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. O pré-milenismo afirma que Cristo voltará antes de um reino literal de 1000 anos na Terra. O pós-milenismo ensina que o Evangelho transformará o mundo progressivamente antes da volta de Cristo. Já o amilenismo entende que o milênio é simbólico e corresponde ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Qual dessas posições é dominante na tradição reformada? Historicamente, o amilenismo é a posição predominante na teologia reformada confessional. Essa posição está presente em Agostinho, é adotada por Calvino, desenvolvida por teólogos como Bavinck e Berkhof, e refletida de forma implícita nas confissões reformadas. Mas muitos acusam o amilenismo de negar Apocalipse 20. Essa acusação é incorreta. O amilenismo não nega o milênio. Ele afirma que o milênio é real, mas não literal no sentido cronológico e político. Ele entende Apocalipse 20 à luz de toda a Escritura. Como essa leitura entende a prisão de Satanás? A prisão de Satanás não significa sua destruição ou inatividade total, mas sua limitação. Jesus afirmou que veio para amarrar o valente. Na cruz, Satanás perdeu seu poder de impedir o avanço do reino de Deus entre as nações. Então, Satanás ainda age, mas não governa. Exatamente. Ele ainda tenta, acusa e engana indivíduos, mas não pode impedir o avanço do Evangelho. Antes da obra de Cristo, o conhecimento de Deus estava restrito principalmente a Israel. Após a ressurreição, o Evangelho alcança povos, línguas e nações. Isso se encaixa perfeitamente na história da Igreja. Perfeitamente. O milênio descreve esse período em que o reino já foi inaugurado, mas ainda não foi plenamente consumado. E o reinado dos santos com Cristo?
Apocalipse 20 fala das almas dos que morreram em Cristo reinando com Ele. Isso aponta para o estado intermediário. Os crentes, após a morte, já estão vivos, conscientes e reinando com Cristo no céu, aguardando a ressurreição final do corpo. Então não se trata de um governo político terreno. Não. O Novo Testamento é consistente em afirmar que o reino de Deus não é deste mundo no sentido político. O erro de muitas leituras literalistas é transformar o reino de Deus em um projeto terreno, algo que os próprios discípulos precisaram desaprender. E a chamada última rebelião mencionada no texto? Ela aponta para um período final de intensificação do mal antes da volta de Cristo. Mas o texto deixa claro que essa rebelião é breve e completamente derrotada. Não há disputa real de poder. O mal nunca ameaça seriamente a soberania de Deus. Isso muda completamente o tom da escatologia. Muda. A escatologia bíblica não é uma teologia do medo, mas da esperança perseverante. Ela não chama o cristão à especulação cronológica, mas à fidelidade diária. Qual é a aplicação prática dessa interpretação? A aplicação é profunda. Se Cristo reina agora, então nossa vida cristã acontece sob esse reino. Não vivemos aguardando um reino futuro para então obedecer. Somos chamados a viver hoje como cidadãos do reino. Isso afeta a missão da igreja. Completamente. A igreja não está em compasso de espera. Ela anuncia o Evangelho, enfrenta oposição, sofre perseguição e persevera porque sabe que Cristo já reina. Daniel, como podemos resumir tudo isso? Podemos resumir assim. O milênio de Apocalipse 20 é uma descrição simbólica do reinado atual de Cristo. Satanás está limitado, o Evangelho avança, os santos reinam com Cristo espiritualmente e aguardamos a consumação plena na volta gloriosa de Jesus. Isso nos chama à esperança firme, não ao medo. Exatamente. Vivemos entre a vitória conquistada e a vitória plenamente revelada. Que essa verdade fortaleça quem nos ouve. Amém. Que o Senhor nos conceda fidelidade enquanto aguardamos a consumação do reino. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio de Textos Difíceis, Verdades Claras. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.